Amém. Eita, cheguei, tinha ninguém. Bom dia, irmãos, para quem eu não dei bom dia hoje, né? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Acho que todo mundo sabe, né, o livro que a gente está estudando. Onde foi que a gente parou? Vou cansando, deixa eu ver só responder. Que Deus me ajude hoje, porque estou sem o computador, eu sou cego e caso sério. Todo mundo encontrou? Marcos 14. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. Queria orar com vocês antes. Orar, quanto mais a gente ora, melhor, né? Deus, nós te glorificamos, Senhor, por nós estarmos aqui nessa manhã. Pai, o único pedido que eu te tenho para fazer, Senhor, agora é que o Senhor nos perdoe, Senhor. Como a tua filha falou, a gente muitas vezes não tem dado o nosso melhor. Nos perdoa, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós só pensamos em nós mesmos, na maioria das vezes do nosso dia, Senhor. Quando nós estamos alegres, a gente esquece de Ti, a gente esquece do nosso irmão que está necessitado. Quando a gente está triste, a gente só pensa na nossa dor, a gente esquece de Ti, esquece que o Senhor é soberano e cuida de nós. Por isso, Senhor, nessa manhã, Senhor, o meu único pedido é que o Senhor nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por nós sermos assim, por nossa natureza ser depravada. E que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor, e abrir os nossos olhos à luz das Tuas Escrituras todos os dias, Senhor. Que essa palavra hoje possa nos confrontar, possa nos edificar e possa nos encorajar mais ainda, nos fortalecer mais ainda se nós estivermos dentro da Tua vontade, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, porque eu não tenho nada para falar de mim, Senhor. Se for de eu falar de mim, nada acontecerá. Se for de nós falarmos de nós mesmos, nada acontecerá, Senhor. Mas através da Tua palavra, Senhor, nós somos impactados. Através da Tua palavra, Senhor, é que nós somos edificados. Por isso nós choramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Diz assim a palavra. Versículo 1, capítulo 14 de Marcos. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa parte. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Acredito que a maioria da gente
tem essa palavra assim meio que como comum, né? A gente já ouviu muito, você já leu muito essa palavra, já ouviu alguém pregar várias vezes sobre essa mulher que fez esse ato de adoração, esse ato de entrega ao Senhor, né, naquele momento, que Jesus mesmo fala que ela ficaria conhecida, em todo lugar que fosse pregado o evangelho, ela seria conhecida, seria falado sobre ela. Então, a gente está bem familiarizado, né, com essa palavra. Eu mesmo estava bem familiarizado, mas a Bíblia é assim, né? Toda vida que a gente lê, a gente vê algo diferente. Deus fala de uma forma diferente conosco. Nos chama a atenção em uma ocasião diferente do que Ele nos chamou a atenção em outra situação. E lendo dessa vez, para preparar essa mensagem de hoje, não foi diferente. E eu queria passar primeiro para vocês, antes de a gente começar a pregar, a situação que a gente estava passando naquele momento ali, que Jesus, qual era o contexto daquele lugar? Jesus ele estava ali em Betânia, mais ou menos há 6 dias. Ele tinha chegado ali por volta da sexta-feira, vindo de Jericó. Ele viajou durante a sexta, porque no sábado eles não poderiam fazer aquela viagem, porque no sábado era proibido, segundo a lei, fazer essa viagem, ter todo o esforço, tudo aquilo que a gente conhece que era proibido fazer no sábado. Então Jesus chega a Betânia na sexta-feira, há mais ou menos 6 dias, uma semana mais ou menos, da Páscoa. Quando Marcos ele narra aqui, Jesus ele já estava ali há alguns dias, né? Como a gente já conheceu, lendo outras passagens bem conhecidas, Betânia era uma pequena aldeia. Não era uma grande cidade, não era uma cidade que muitas pessoas moravam ali. Era uma pequena aldeia, e essa aldeia Jesus costumava ir ali porque ele tinha amigos ali. Quem lembra de Lázaro, né, que foi ressuscitado, ele morava ali junto com as suas irmãs, Marta e Maria. E essa passagem também vai revelar um outro cara que a gente pouco vai falar sobre ele, que era Simão, conhecido aqui como leproso. A gente, pela situação, pelo costume judeu lá, né, a gente sabe o quê? Que esse cara ele não era de verdade um leproso. Alguns dizem que ele poderia ter sido curado por Jesus, por isso ele era conhecido de Jesus, ele convidou Jesus para fazer aquela refeição na casa dele, ou simplesmente a tradução dessa palavra leproso significaria que ele era um fazedor de barro, um produtor de barro, de vasos de barro. E que a palavra original ela é muito próxima da palavra que traduz para leproso. Então, provavelmente seria uma dessas situações. Então, eu não vou bater o martelo aqui, né? Quem é mais estudioso aí, você procurar depois estudar mais sobre essa palavra, no original, você vai ver. Mas ele era conhecido aqui como Simão leproso. E Jesus ele está agora na casa desse cara. Sentado à mesa, reclinado à mesa, na verdade. Havia essa diferenciação, né? Era até um costume judeu de que, antigamente, nesse período de Páscoa, quando eles iam ceiar, quando eles iam relembrar essa libertação, nessa festa que era uma festa que comemorava a libertação do povo judeu do Egito, antigamente, as únicas pessoas que podiam se reclinar sobre a mesa eram as pessoas livres. E Jesus ele está ali reclinado, talvez até em um ato simbólico de libertação mesmo daquele momento, do significado que era aquela festa, do que estava por vir, além daquela festa que simbolizava a libertação do Egito, mas o que estava para acontecer com Jesus. Então, Jesus ele está sempre anunciando que está próximo a sua hora, é chegada a sua hora, a qualquer momento vai acontecer algo, e talvez as pessoas que estavam ao seu redor, as pessoas que estavam ali andando com Jesus, ou simplesmente acompanhando Jesus de longe, não sabiam, ou não conseguiam imaginar, ou não simplesmente não queria acreditar que algo de ruim ia acontecer com Jesus. Então Jesus ele está ali, tranquilamente, como alguém que sabe que vai morrer, mas ele está ali tranquilamente porque sabe da sua missão, sabe que as Escrituras têm que ser cumpridas, e está ali rodeado por pessoas próximas, amigos, Lázaro, Maria, Marta. Se a gente for ler a mesma passagem nos outros evangelhos, a gente vai ver que estava ali com ele também Lázaro, Marta estava a servir eles, Maria, que era essa mulher que está aqui chegando até Jesus com esse perfume, que Marcos narra apenas como uma mulher, mas nos outros evangelhos a gente vai ver que era Maria que fez isso. E fora daquele cenário ali mais íntimo, naquela casa, naquela refeição,
a gente precisa entender também o que era que estava acontecendo em toda a cidade, em toda ali, ao redor dele, né? Jesus era alguém que a gente vem aprendendo assim no decorrer desse estudo de Marcos, que ele arrastava multidões através dos seus milagres, através das maravilhas que fazia. E constantemente Jesus ele tinha até às vezes que fugir dessas multidões para poder orar, para poder ficar a sós com os seus discípulos, porque as pessoas estavam ali sempre em cima dele, querendo milagre, levando pessoas doentes, querendo que ele curasse, querendo algo que fosse saciar a sua vontade, né? Porque quem é que, estando doente, não quer ser curado? Quem é que, sendo odiado pelos seus conterrâneos, pelos líderes, afastado da sociedade, não quer ali ser reintegrado à sociedade, fazer parte de algo novamente? Então, aquelas pessoas sempre estavam indo de encontro a Jesus, querendo algo. A gente tem aprendido isso no decorrer desse evangelho. E a gente aprendeu também o quê? Que, através desses milagres, Jesus ele não queria simplesmente curar um cego. Ele não queria simplesmente fazer um aleijado andar. Não era simplesmente isso. O fim não era ajudar a pessoa socialmente, por mais que isso, com certeza, acontecesse. Mas o fim de Jesus ali era trazer a mensagem, as boas novas, mostrar que ele era o Filho de Deus e que ele estava ali para libertar o povo do seu pecado. Muito mais do que libertar da sua doença, muito mais do que libertar da sua situação que ele estava naquele momento, era libertar ele do seu pecado, era libertar o povo daquilo que era mais podre dentro de si. Então Jesus ele está sempre mostrando aquilo, sempre mostrando aquilo. Então pessoas estavam, acredito que nesse momento, em uma festa como essa, Jerusalém, pessoas de todos os lugares iam até Jerusalém. Para quê? Para festejar, era costume, então todo mundo estava reunido. Então, pairava ali sobre aquela situação ali em Jerusalém, muitas pessoas com dúvidas, o quê? Que se Jesus iria aparecer em público. Por quê? Porque as pessoas sabiam que os líderes estavam querendo pegar Jesus, estavam planejando matar Jesus, e isso não era segredo para ninguém. Só que eles não iriam chegar e fazer isso de qualquer forma. Para quem não sabe, a forma que Roma exercia poder sobre as nações que eles conquistavam naquele tempo, era meio que eles não iam lá e colocavam simplesmente um governante para liderar eles. Não. Eles pegavam os líderes daqueles próprios povos e faziam com que aquelas pessoas fossem assim, intermediários, né, da sua autoridade sobre aquelas pessoas. E esses líderes que eram religiosos anteriormente, eles passaram a ser também líderes políticos. Eles também passaram a exercer autoridade política, de certa forma, sobre o povo. Então, eles tinham um contato com Roma, eles tinham uma certa... É aquela história, né? Quando a igreja se une com o Estado, quando a igreja se mistura muito com o Estado, acaba sempre... Quem perde não é muito o Estado, né? Sempre quem perde muito é a igreja. A tendência é às vezes, alguns líderes, ao se unir ao Estado, falam assim, não, eu estou tendo aqui um privilégio, porque eu posso aprovar uma coisa ali que vai ser bom para a igreja e tal, mas não sabem eles que, no final, quem está perdendo mesmo é a igreja. Porque o Estado ele nunca vai se unir à igreja para querer ajudar a igreja. Não. O Estado ele sempre vai querer... usar aquilo para o seu bem próprio. E não era diferente naquela época. Aqueles líderes eles abandonaram o que era o seu papel real e começaram a praticar coisas, a pregar coisas que eles mesmos não viviam, pregar coisas que eles mesmos não praticavam, exigir do povo coisas que eles mesmos não podiam dar. Então, eles colocavam um fardo sobre as pessoas que eles mesmos não carregavam. Então, a gente tem toda essa situação, as pessoas ali com esse fardo pesado sobre si, e aí vem um cara que está batendo de frente com esses líderes, batendo de frente com esses religiosos, chamando eles de hipócritas, dizendo que eles não estão fazendo aquilo como era para ser feito. Então, muitas pessoas que seguiam aqueles líderes começam a abandonar eles. Muitas pessoas que seguiam aqueles líderes religiosos e políticos, eles começam a abandonar eles para seguir a Jesus. Eles começam a falar assim, olha, não é bem assim. Não é bem assim que era para ser feito. Jesus está abrindo aqui a
a nossa mente está trazendo luz aqui à nossa vida. Então eles começam a abandonar. Automaticamente, aquelas pessoas começam a perder, de certa forma, o poder. Em certo momento no Evangelho de Marcos, a gente vai ver que as pessoas se juntaram para fazer Jesus rei, para fazer Jesus um líder político para ela. Claro que Jesus não era a sua intenção ser um líder político naquela época. E o que é que Jesus faz? Sempre que as pessoas se amontoavam para fazer isso, Jesus saía para orar. Jesus saía para ter com seus discípulos. Por quê? Não era propósito de Jesus aquilo. Mas as pessoas estavam fazendo aquilo. De certa forma, cegas estavam fazendo aquilo. E os líderes estavam perdendo poder. E, cara, se tem uma coisa que quem tem poder não gosta, é de perder o seu poder. Então, aqueles líderes, eles estavam furiosos com Jesus. Então, eles tinham que ser, ao mesmo tempo que eles tinham que arrumar alguma forma de acabar com aquele poder que Jesus estava exercendo sobre aquelas pessoas, aquela influência de Jesus, eles não podiam fazer isso à luz do dia, porque Jesus era muito querido. Jesus também sabia que eles estavam querendo pegar eles, mas Jesus sabia o dia e a hora que isso teria que acontecer. E é interessante que não só a Jesus, eles queriam pegar também a Lázaro. Por quê? Porque Lázaro, ele era um símbolo daquilo que Jesus estava exercendo ali, estava fazendo. Cara, Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto há dias. Através daquele ato, as pessoas estavam seguindo Jesus e falavam, cara, esse cara é o Filho de Deus mesmo. Ele está falando, mas ele está fazendo. Ele está falando, ele está mostrando o seu poder. Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, o que aqueles líderes estão falando não era verdade. A gente tem que seguir esse cara aqui mesmo. Essas boas novas que esse cara está trazendo. E então, eles queriam matar Jesus e queriam também matar a Lázaro. Para que Jesus morrendo não ficasse ali aquele cara que seria o substituto, né? Eles queriam pegar Jesus, mas aquele cara que se tornaria um símbolo após Jesus morrer, eles queriam pegar ele também. E eles planejavam aquilo. Nessa altura do campeonato, todo mundo sabia que os líderes religiosos estavam oferecendo até dinheiro para quem falasse onde era que Jesus estava, para quem arrumasse uma ocasião para que eles pudessem pegar Jesus sem que ninguém pudesse ver ou sem que ninguém pudesse deter eles. E então todo mundo sabia que essa proposta estava lançada à mesa, certo? Então esse era o cenário. As pessoas que estavam em Jerusalém não sabiam ao certo se Jesus ia aparecer para a festa da Páscoa. Ou pelo menos aparecer ao público. Jesus estava ali naquela casa, reclinado à mesa, tranquilamente, junto de seus discípulos, seus amigos, de pessoas mais próximas. E os líderes judeus estavam doidos atrás de Jesus. Lendo essa passagem, e aí a gente começa a entrar no que esse texto está falando, eu consigo assim ver 3 grupos. E a gente vai ver um pouco sobre esses 3 grupos que esse texto nos mostra. Que é, o primeiro, os líderes religiosos. Aquelas pessoas que estavam ali, se você reparar aqui, reparar é uma palavra assim bem cearense, né? Às vezes a gente se pega assim. Dali a 2 dias era a festa da Páscoa. Veja bem, eles estavam à véspera da Páscoa ali, todo mundo se preparando. Era uma festa que comemorava a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. A véspera da Páscoa, o que é que as pessoas estavam fazendo? O que é que esses 3 grupos estavam fazendo? O primeiro grupo estava procurando uma oportunidade, uma situação para pegar aquele que era o libertador de suas vidas para matar. Esse era o primeiro grupo. O segundo grupo eram os amigos de Jesus. Aqueles que estavam ali à mesa com Jesus e não se importando que Jesus está falando que vai morrer, mas eu quero aproveitar aqui esse momento para adorar Ele, para estar com Ele, para estar aqui reunido com Jesus. Esse era o segundo grupo. O terceiro grupo, pasmem. Eita, estou andando muito com anos. Os 2 ali rindo de mim. A piadinha às vezes cola, ele riu pelo menos, né? Então, a gente fica surpreso até, mas esse terceiro grupo envolvia também os discípulos, que eram aquelas pessoas que estavam indignadas com o que aquela mulher estava fazendo. Esse era o terceiro grupo. E no meio desse terceiro grupo tem aí um subgrupo que é o mais pesado, né? Que era Judas, quem iria posteriormente trair Jesus.
Então a gente tem esses 3 grupos. E eu queria falar um pouco sobre como era essa reação dessas pessoas. A gente já falou um pouco sobre o primeiro grupo, que era desses líderes religiosos, que eram as pessoas que teoricamente era para ser para guiar o povo, né, em cima dos ensinamentos dos profetas, da lei, guiar o povo para que eles pudessem entender de verdade o que era, o que significava aquela festa. Em lugar disso, eles estavam o quê? Buscando proteger o seu poder, buscando exercer aquele posto, né, aquela posição acima de todos os outros que eles mantinham até Jesus chegar. Então, a gente tem um segundo grupo, que é esse grupo dos amigos de Jesus. Cara, a gente pode falar sobre alguns deles. Lázaro, a gente não precisa nem falar muito, né? Lázaro era o cara que a Bíblia vai falar que era amigo de Jesus. E para a Bíblia falar que era amigo de Jesus, é porque era amigo de Jesus mesmo, né? Então, era o cara que Jesus ele ressuscitou. Era o cara que Jesus, quando ia a Betânia, ficava sempre em sua casa. Ele ficava ali junto com seus amigos. Era uma das pessoas que ele mais amava. A gente também tem ali Marta, que se em um outro momento, em uma outra passagem de Jesus ali em Betânia, Marta era aquela pessoa que estava ali preocupada nos afazeres, enquanto Maria estava aos pés de Jesus. Marta agora, nesse texto não vai falar, mas se a gente for olhar nos outros evangelhos, a gente vai ver que Marta ela está servindo Jesus, então ela está ali próximo, está preocupada em servir Jesus e não mais aos simples afazeres domésticos que ela tinha, as simples prioridades próprias que ela tinha, né? Ela está ali perto, então a gente vê que ela aprendeu o que Jesus repreendeu ela aquele dia, né? E a gente tem também ali Simão, o leproso, que por mais que a gente não saiba muito sobre sua vida, a gente entende que é um cara que chamou Jesus, convidou Jesus ali para tomar aquela refeição em sua casa, convidou Jesus para dentro de sua casa, para o seu íntimo, para a sua vida, convidou Jesus para dentro da sua vida. E aí me faz até pender assim para o lado de que provavelmente Jesus havia curado aquela pessoa, aquele cara, porque se ele era chamado aqui de o leproso, provavelmente ele ficou com esse nome depois de ser curado, mesmo assim. Porque uma pessoa que era leprosa, ela não podia ter uma casa dentro da cidade, ela tinha que ficar afastada. Então, se ele era leproso, ele não poderia estar aqui. Então, se a Bíblia se ela é inerrante, então provavelmente ou ele não era um leproso, ele era o cara que fabricava vasos, ou ele tinha sido curado por Jesus e por isso ele era tão próximo de Jesus, ali ele tinha esse contato com Jesus. Então ele era mais um desses amigos que estavam ali, reclinado à mesa, sentado com Jesus, servindo a Jesus, passando aquele momento, a véspera ali de sua morte, com Jesus. A única preocupação dessas pessoas era estar com Jesus. Então a gente vai ver pessoas que prezam pelo seu poder, à véspera da Páscoa, outras pessoas que estão ali aos pés do seu Salvador, aos pés daquele que está a ponto de consumar aquele ato de libertação dos seus eleitos. E então, a gente vai para o terceiro grupo, que é os discípulos. A gente vai ver aqui a Bíblia narrando o quê? Que estava Jesus ali reclinado, e aí vamos ver que essa passagem aqui é o ápice desse texto, né? Estava Jesus ali reclinado sobre a mesa, ali se alimentando, em comunhão, e então Maria chega lá, pega um vaso de alabastro, e aí esse nome é quase falando em línguas estranhas, né? Vaso de alabastro. Então ele pega esse vaso. O que era esse vaso? Eu, pelo menos, nunca busquei entender o que era esse vaso. Para mim era um vaso e pronto, acabou. Mas esse vaso era um recipiente que normalmente se colocava óleos e perfume dentro. Na maioria das vezes ele era, vamos dizer assim, que lacrado, né? Era feito com era um vaso como qualquer um outro que a gente conhece hoje, que era colocado óleo ou perfume dentro, era lacrado, ele era feito de um tipo de mármore, uma pedra preciosa, uma coisa assim. Então, quando a pessoa ia usar esse perfume, ele tinha que romper aquele alabastro, tinha que quebrar. Então, por isso que essa mulher ela chega ali aos pés de Jesus, pega esse vaso, e, cara, esse vaso tinha muito perfume. Provavelmente, ele tinha mais ou menos aí umas 500 gramas de perfume,
Então era muito perfume. E a gente vai chegar ao encontro assim de uma situação que a gente, de primeira mão, a gente pensa assim, que há uma contradição entre as passagens. Assim. Eu particularmente creio que não, porque no Evangelho, eu acho que de João, vai falar que a mulher vem, Maria vem e derrama o perfume sobre os pés de Jesus. E aqui, nessa passagem, a gente vai ver que Marcos narra que esse perfume é derramado sobre a cabeça de Jesus. E em outro evangelho também vai falar que é sobre a cabeça de Jesus. Provavelmente, a quantidade de perfume era tão grande que essa mulher derramou sobre a cabeça de Jesus e derramou ali automaticamente sobre Jesus todo, né? Sobre o corpo todo de Jesus, chegando até aos pés. Então, um narra de uma forma, outro de outra forma, não necessariamente o texto está se contradizendo. E então aquela mulher chega com aquele perfume, rompe aquele alabastro e derrama sobre a cabeça de Jesus esse perfume. Cara, Judas ele vai falar aqui que esse perfume ele poderia ter sido vendido por 300 denários. Você sabe o que é 300 denários? Era equivalente a 1 ano de salário de um trabalhador daquela época. Era muito dinheiro, velho. Então, aqueles discípulos ficaram revoltados. Eles falaram assim, não pode. E não foi só Judas não, viu? Foram alguns. Então, alguns dos discípulos que estavam ali, não sei se todos, mas alguns dos discípulos que estavam ali, se indignaram com aquela atitude daquela mulher. Então, ela vai falar assim, não, isso daqui não pode ser, e falam que eles murmuravam contra ela. Eu imagino assim, eles chegando aqui para a mulher e falar assim, tu não podia ter feito isso daqui foi um desperdício, não precisava ter feito isso com Jesus, podia ter pego isso daqui, 300 denários. Para a gente ter uma noção, Judas traiu Jesus por, se eu não me engano, 10 denários. E ali era 300, velho. Então, para você ver a quantidade e o porquê que Judas estava tão furioso. E aí a gente vai entender, através da atitude que Judas faz depois, que, na verdade, aquelas pessoas não estavam furiosas porque queriam alimentar os pobres. Não estavam furiosos, não estavam indignados, não estavam ali porque eles eram caridosos ou porque eles queriam assim, não, eu me preocupo com o meu próximo. Não era por causa disso. Talvez alguns que estavam ali se sentiram constrangidos. Porque eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus todos os dias, deitavam ali na mesma casa que Jesus deitava, estavam orando com Jesus, vendo os seus milagres, e eles não foram capazes de fazer tal ato. E vendo aquela mulher dar o melhor de si, sem pestanejar, sem dúvida, pegar aquilo que era tão valioso que ela tinha, que era referente ali a muito dinheiro, e derramar em um ato simbólico ali sobre Jesus, e eles não tinham essa atitude. Então, algumas pessoas, quando veem outras pessoas fazendo certas atitudes, elas não reparam na atitude que a pessoa fez do lado bom, né? É tipo assim, eu cheguei assim, eu vou fazer esse ato aqui, porque eu senti que eu desejo fazer, esse é o meu melhor, e aí a outra pessoa chega assim, para que fazer isso? Só querendo se exibir. Não tem isso? Então essas pessoas, na verdade, elas não estavam indignadas com os pobres, mas estavam indignadas consigo mesmo. Porque aquela mulher foi capaz de fazer algo que eles mesmos não foram capazes. E aí, quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes nós não temos nos juntado ao grupo desses discípulos, que conhecem Jesus, que escutam Jesus, mas que não são capazes de tamanha adoração a Ele, de tamanha entrega a Ele. Então Jesus, prontamente ele diz, deixa ela. Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela deu o seu melhor. Cara, eu acho que o centro desse texto aqui é isso. E eu estava ali me segurando quando a Priscila estava falando. Porque muitas vezes, isso não é só em relação a simplesmente você chegar aqui e deixar o dinheiro. Não. Ofertar é muito mais do que isso, velho. Esse culto aqui, essa reunião que a gente faz é uma oferta a Deus. É uma oferta a Jesus. Porque eu poderia muito bem, eu estava comentando essa semana com a Suimeide, assim, antes de estudar essa palavra, eu falei assim, amor, sinceramente, esse final de semana não era um dia que eu queria pregar. Porque eu tive uma semana assim, muito louca, sem tempo, muitas vezes nem para a minha própria mulher.
E aí eu queria chegar ontem, e não precisar passar o dia estudando. Eu queria chegar hoje aqui e talvez nem vir ao culto. Descansar. E aí eu vou ler uma palavra dessa, velho. Mano. E a única sensação que eu tenho é de pedir perdão mesmo a Deus. Porque nós não temos dado o nosso máximo, o nosso melhor para Ele. Talvez eu tenha dado o meu máximo, o meu melhor para o meu trabalho. Até mesmo para a minha família. Que não é errado dar eu me dedicar à minha família, não. Mas o meu melhor tem que ser dado somente a Deus, velho. Talvez eu tenha dado o meu melhor para os pobres. Eu tenha me mergulhado na caridade, eu tenho me preocupado o máximo com o meu irmão e tenho esquecido do Deus que é a provisão. E tenho esquecido que não adianta eu simplesmente me indignar com tudo que está acontecendo se não é eu que faço acontecer, velho. Se é Jesus que faz acontecer. Porque os pobres nós temos todos os dias para alimentá-los. E é nosso dever como cristão, velho. Sinceramente, é nosso dever como cristão fazer isso. Nós não devemos virar as costas para isso. Mas, acima de tudo, isso aqui que a gente está vivendo hoje, não pode ser simplesmente uma reunião. Porque se reunir, a gente reúne qualquer dia da semana, com um ou com outro irmão, e a gente brinca, e a gente fica ali na superficialidade, a gente, sei lá, velho, pergunta como é que o irmão está, o irmão está baqueado, mas fala, está tudo bem. Mas não, velho, isso daqui é igreja. Isso daqui é cultuar a Deus. É nós nos reunirmos e falarmos assim para o nosso irmão, cara, eu estou mal, ora por mim. Cara, eu estou bem, vem se alegrar comigo. Aquela mulher, ela entendia isso. Aquela mulher, desde o princípio, desde o início, enquanto Marta estava ali, preocupada com os afazeres, ela estava ali, perto de Jesus. Esquece o mundo, estou aqui. É Jesus, a minha prioridade é Jesus. A primeira hora do meu dia é Jesus. Quando eu pego o meu salário, velho, a primeira coisa que eu penso é na obra de Jesus, é em o que eu posso ajudar, o que eu posso me doar. E espero que você não me entenda mal quando eu falo de dinheiro, velho, mas dinheiro também faz parte da nossa vida. A gente trabalha, a gente tem bens, a gente tem dinheiro, a gente tem um carro, a gente tem uma moto, a gente tem uma bicicleta, a gente tem filhos. Mas no meio de tudo isso, o que é que a gente tem entregue a Jesus? Será que a gente tem consagrado nossos filhos a Jesus? Criado eles no caminho de Jesus? Será que a gente tem guiado a nossa família aos pés da cruz? Véio? Aos pés de Jesus ali? Se a gente tem derramado a nossa família aos pés de Jesus para que Ele possa nos guiar e não mais nós? Aquela mulher entendia isso. E Jesus vai falar o que em relação a ela? Ela fez o que ela pôde. Nós não temos feito o que nós podemos, velho. Nós não temos feito o que nós podemos. A gente tem se perdido em muitas brigas que não são nossas. Brigas familiares, brigas políticas, brigas de todas as situações, no trabalho, na escola, com os nossos irmãos até, brigas teológicas. Mas a gente não tem brigado por aquilo que é o mais importante, né, velho? Que é por um tempo ali precioso na presença de Deus. Talvez a gente pega e se acorda atrasado assim, pai, esqueceu Jesus, né? Cara, quando você acordar, não acorde correndo. Não, eu tenho que me alimentar aqui e trabalhar, não. Acorde com calma. Está atrasado? Véio, já estava atrasado, acabou. Acorde com calma. Tem um momento de reflexão. Tem um momento de oração com Deus. Porque se o seu dia começou ruim, velho, se você não tem um momento para dedicar o seu dia que foi ruim, entregar ele na presença de Deus, aí é que vai ser ruim mesmo. Talvez você dedicando ele ali, o seu dia a Deus, você
se entregando a Jesus ali naquele momento, na sua primeira hora do dia, o seu dia talvez não vai melhorar, velho. O que a gente tem para te prometer aqui não é isso. Não é só vitória, não é agora é só vitória. Não. Mas que, com certeza, se você ora a Deus no início do seu dia, se você ora de verdade a Deus, tem um momento de comunhão com Deus no início do seu dia, você vai entender cada dificuldade que você passou durante o dia. Você vai entender que aquela dificuldade tem um propósito. Você vai entender que Jesus morreu, mas ele não morreu em vão. Você vai entender que o cego era cego de nascença, mas quando ele encontrou Jesus, Deus foi glorificado em cima daquela cegueira dele, porque ele foi curado. Você vai entender que você chegou no trabalho e foi demitido, mas aquilo tinha um propósito, velho. E se você não tiver uma vida particular com Deus, você não vai entender nunca isso. Você não vai entender quando você estiver cheio da grana, quando você estiver ali com a sua famosa, o sonho americano, né? a sua estabilidade ali, com dinheiro, com um carro na garagem, uma casa própria. Você não vai entender, se alegrar e que aquilo que você tem um propósito também, da mesma forma que a dificuldade tinha. Então aqueles discípulos não entendiam que se aquela mulher poderia dar aquilo e ela deu, é porque ela quis dar o seu melhor. Esquece o resto, velho. Era um momento de adoração. Era um momento de festejar a Páscoa. Era um momento de estar ali com Jesus. E então a gente vai continuar aqui. Os discípulos, eu acredito que, assim, quando Jesus ele nos exorta, ele nos dá uma oportunidade de mudar, né? A exortação, ela não é um simples meio assim de te jogar para baixo, não, velho. É um caminho para que você possa mudar de vida, para que você possa ali calibrar o que estava descalibrado. É um ato de amor de Deus para nossas vidas. Porque quando Deus ele nos exorta, ele nos dá a oportunidade de mudar aquilo que a gente estava pensando que era errado. E aí eu vou ver essa diferença aqui nesse texto. Alguns se indignaram. Alguns dos discípulos se indignaram com aquela mulher. E aí Jesus vai e exorta eles, deixem ela deu o seu melhor. E por ela ter feito isso, o nome dela será lembrado em todo o canto que for pregado o Evangelho. E aí a gente vai para o final desse texto e vai falar assim: e Judas Iscariotes, um dos 12. Ele era um dos 12, velho. Ele foi exortado ali por Jesus. Mas ele decidiu não escutar aquela exortação. E se aquele perfume valia 300, ele entregou Jesus por muito menos. Se aquela mulher entregou tudo aquilo que ela tinha de mais valioso, e era muita coisa, a Jesus, aquele cara entregou Jesus por muito menos. E é interessante e triste, mas é interessante. Eu acho que essa palavra eu estou andando muito com antes. Que quando os sacerdotes escutaram ele falando, Judas falando, eles ouvindo isso alegraram-se. Então a gente vai ver aqui que no final desse texto, aqueles dois grupos vão se unir, né? Os religiosos, os líderes religiosos, e Judas, que foi o que não se arrependeu. O do terceiro grupo que estava ali, que se dignaram, o que não se arrependeu se juntou ao primeiro para entregar a Jesus. E a partir daquele momento, eles procuravam a oportunidade de encontrar, de prender Jesus para poder matar ele. Certo? Então, eu queria trazer assim, algumas aplicações. E como sempre, quando eu uso o caderno, eu esqueci do esboço. Eu queria trazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira, irmão, é que a gente tem que ter cuidado com o poder. A gente tem que ter cuidado com o dinheiro. E não só com isso, mas com todas as outras coisas que podem se tornar deuses na nossa vida. Que podem tomar o nosso melhor, que era para ser entregue a Jesus, eles nos roubam. Então, eu vou me privar essas duas coisas, né, que foi o que o texto aqui nos mostrou. Tome cuidado com o poder, tome cuidado com o dinheiro, para que ele não roube a atenção que só Jesus merece de você. A segunda aplicação que eu quero trazer para as nossas vidas é que socorrer os pobres é um dever do cristão. Ponto.
Mas nós nunca podemos colocar isso acima de Deus, acima de Jesus. O fim de tudo, Jesus ele curava, Jesus ele alimentava a multidão, mas o fim de tudo era as boas novas, o evangelho, era Jesus. Jesus era o centro, ele era o começo e o fim. Aquilo era só meios de poder pregar o evangelho, certo? Então, alimente o pobre, ajude o necessitado, mas pregue o evangelho, mas fale das boas novas, porque senão isso vai ser em vão, vai ter sido em vão. Você vai ter alimentado o corpo, mas a alma dele vai continuar com fome. E a terceira aplicação não é nenhuma aplicação, né? Talvez você vai ter essa aplicação para a sua vida, da mesma forma que eu tive para a minha. É mais uma pergunta, voltando ao início do texto. Há 2 dias da Páscoa, em qual desses grupos nós nos encaixamos? Amém? Queria convidar você a se levantar, a gente orar.